Bom dia, pessoas aí dos primeiros anos, primeiro A e primeiro B. Hoje nós vamos falar um pouquinho do último período, né, do período final assim da Grécia Antiga, né? Nós já vimos o período pré-homérico, né, que foi o período de formação do povo grego, de formação do povo grego, né, com a migração dos jônios, né, que fundaram Atenas, dos dórios, que fundaram Esparta, dentre outros povos que migraram para a região, né, uns 20 séculos antes de Cristo. O período homérico, que teve como fonte, além da arqueologia, principalmente as obras, né, os poemas épicos de Homero, né, a Ilíada e a Odisseia, vai narrar a formação das comunidades gentílicas, a guerra de Troia, né, principalmente, dentre outros fatores, né, e a sociedade da época, que era agrária, enfim. Período arcaico, nós vamos ter a formação da polis, né? Dezenas de cidades-estados, cidades independentes, né? Entre si, com forma de governo, organização social e econômica bem variada, né? Basta nós compararmos, né, as duas principais cidades-estados, que é Esparta e Atenas, e nós vamos ver uma disparidade na organização econômica, política e social. Não muito na cultural, porque era um traço que os identificava como povo grego, né? Nós já vimos isso, a parte cultural, enfim. E aí, após o período arcaico, nós vamos ter o período clássico, vai ser o período áureo, por exemplo, para a democracia ateniense, né? Com um governante chamado Péricles, mas também vai ser um período conturbado, o período clássico, porque é como se fosse o período áureo, por um lado, mas, por outro lado, também é um período de decadência, né? O período das famosas guerras médicas, ou guerras greco-pérsicas, né? Entre gregos e persas, e a guerra do Peloponeso entre os próprios gregos, né? Principalmente Esparta e Atenas, que lutam entre si, liderando confederações, e isso vai fazer com que a Grécia, né, fique frágil e abra espaço para que outros povos a conquistem, né? A conquistem. Por mais agora que a Grécia tenha vencido as guerras médicas, mas após a guerra do Peloponeso, elas vão se enfraquecer. Então é isso que nós vamos ver agora, né? Dei um resumo aí. Vou compartilhar aqui um slide para facilitar, né, essa questão aí. E explicar aqui essa questão das guerras médicas. Vamos lá, nós já vimos essa parte aqui, vou passar essa parte primeira, né? Nós já vimos. Tá passando aqui. E nós vamos diretamente para o período clássico, né? Período arcaico, formação das polis. E nós vamos para o período clássico. Período clássico. O período clássico. Esse período foi marcado por violentas lutas dos gregos, né, contra os povos invasores persas entre si, né? Como eu falei, teve as guerras médicas ou greco-pérsicas. Por que guerras médicas, né? É porque tinha muito médico? Não, guerras médicas é porque um dos povos que formavam o Império Persa eram os medos. Medos, daí o nome guerras médicas ou guerras greco-pérsicas, né? E depois das guerras greco-pérsicas, Atenas se fortaleceu muito, criou uma liga, só que muitas cidades e estados não aceitavam, porque sempre foram cidades independentes. E aí, a Esparta criou outra liga e cidades dissidentes da chamada Liga de Delos, que era a liga liderada por Atenas, foram para o lado de Esparta, e a Grécia se dividiu em dois blocos, e isso só fez enfraquecer a própria Grécia. Claro que Atenas perdeu a guerra, mas só fez enfraquecer a própria Grécia.
Foi considerado o apogeu da antiga civilização grega, como eu falei a vocês. Foi um período de ascensão e queda, né? Foi o apogeu, mas ao mesmo tempo teve a questão das guerras e do enfraquecimento posterior, que abriu espaço para outros povos conquistarem os povos gregos. Então, assim, foi considerado o apogeu da antiga civilização grega, concentrando suas maiores realizações culturais. Quando fala isso, a gente lembra sempre de Atenas, né, no chamado século de Péricles, onde o embelezamento da cidade, né, a escultura, a arquitetura, os grandes festivais de teatro, foi tudo nessa época, sim. A primeira das grandes guerras de gregos contra persas ficou conhecida como guerras médicas, por causa dos medos que habitavam o Império Persa. Né? Isso eu já falei. Guerras médicas, gregos versus persas. Causa, imperialismo persa, expansão pérsia na Ásia Menor. Os persas, eles já tinham conquistado todo o Oriente, né? Já tinham conquistado praticamente todo o Oriente, e eles estavam expandindo para a região que ia em direção à Grécia, né? Ásia Menor e dali para a Europa Oriental. Batalha em Maratona, vitória grega. Claro que antes, pessoal, da Batalha de Maratona, se não me engano eu, teve a Batalha da Termópilas, que foi retratada no filme, eu acho que alguns já devem ter assistido aqui, espero que vocês assistam, no filme 300, né? A Batalha da Termópilas, no filme 300. O filme 300 retrata essa batalha, onde ficou aquele mito de que o rei Leônidas, devido a questões culturais da própria Esparta, não pôde levar todo o exército, não pôde levar o exército para a batalha contra os persas, mas ele acreditou que ganharia com 300 homens, né, no desfiladeiro, né, que era chamado de Termópilas. Claro que não só foram 300, outras pessoas agregaram, mas mesmo assim o número é pequeno em relação ao a esquadra, o exército, a infantaria do Império Persa que vinha contra os gregos. Mais precisamente falando, contra os espartanos, né? Essa batalha perdeu, ficou toda uma história, toda uma saga, né? 300 e tal. Assistam 300, né? O primeiro filme fala sobre Leônidas e o segundo filme 300 ele fala das batalhas greco-pérsicas, mas com Atenas, né? Temóstocles, se não me engano, o nome de um dos líderes da época, dentre outros, né? Só assistir os dois filmes, vocês vão ver muito sobre essas guerras greco-pérsicas. A Batalha de Maratona, que tem toda aquela história que o cara foi correndo e depois morreu para falar sobre a vitória, ela já foi vencida pela Grécia, né? Mais precisamente. Então vamos lá, Batalha de Maratona, a vitória grega. Desfiladeiro de Termópilas, o exército espartano comandado por Leônidas é derrotado por Xerxes. Batalha naval de Salamina, os persas são derrotados. Batalha de Plateia, Xerxes é derrotado, né? Paz de Simon ou Calias, os persas se comprometiam a abandonar o mar Egeu. Então, assim, os persas já estavam em uma guinada para conquistar aquela parte ali da Europa Oriental. Só que ali eles bateram, né, com a Grécia, por mais que a Grécia, do ponto de vista político, fosse toda dividida, nesse momento os gregos se uniram, né? E aí tiveram a Batalha de Maratona, Salamina, Plateia, Termópilas. Dessas, a única que os gregos perderam foi a do desfiladeiro de Termópilas, talvez porque não foi com exército, né? Foi só com sua guarda pessoal, se não me engano, e outros que ajudaram, mas nas outras, principalmente na Batalha de Salamina, enfim, os gregos, os atenienses, melhor dizendo, que era uma sociedade voltada para o mar, porque estava no litoral, eles dominavam muito bem essa técnica, né, da batalha naval e eles conseguiram vencer de forma magistral, né, e em menor número, os persas. Vocês podem ver isso no filme 302, se eu não me engano o título é 300, não sei se é Ascensão do Império, enfim. Vocês vão lá no 302 e vocês vão ver a Batalha de Salamina, dentre outras batalhas, né, dessas guerras, das guerras greco-pérsicas ou guerras médicas. Aí está um mapa, né, que mostra, pessoal, vocês estão vendo aí a rota do exército persa, né?
Vocês estão vendo a rota que chega até a Macedônia, pegando a Ásia Menor. E tem a rota no caso do Exército, essa que está de azul aí no mapa. Vocês estão vendo que é a rota do Exército terrestre, infantaria, e a rota das esquadras persas vindo aí pelo Mar Egeu, né? Na conquista da Ásia Menor e da Grécia, que está do outro lado do Mar Egeu. E vocês estão vendo aí em lilás, né, as batalhas, né? A Batalha de Termópilas, a Batalha de Plateia, a Batalha de Maratona e a Batalha de Salamina, né, que foram batalhas no mar, e os gregos conseguiram vencer até vir a paz, né? Claro que os gregos tinham aliados também, mas enfim, o exército persa era muito poderoso, a esquadra persa numerosa, e os gregos conseguiram vencer. O fato é que depois que eles venceram, Atenas ficou muito poderosa, porque na época da guerra, Atenas criou a Liga de Delos para quê? Era tipo uma confederação de cidades gregas, que criaram tipo um cofre, né, para se manter na guerra. Só que, claro que Atenas pegou muito desse dinheiro para embelezar, né, o governante de Atenas da época ficou muito concentrado na mão de Atenas. Algumas cidades se rebelaram contra isso, e quem tomou as dores foi Esparta, criando a Liga do Peloponeso. Então vamos lá aqui, Liga de Delos. Durante as guerras contra os persas, as cidades gregas, lideradas por Atenas, criaram uma confederação denominada Liga de Delos. Cada cidade membro deveria contribuir com homens, navios e dinheiro para um fundo comum. Tá vendo aí o fundo comum, né? Com o objetivo de combater os persas e preparar-se para futuras invasões. Os recursos da Liga ficavam guardados na Ilha de Delos. Com a derrota do inimigo, Péricles, governante ateniense, passou a transferir os recursos guardados na Ilha de Delos para a realização de obras públicas em Atenas. Os recursos da Liga de Delos foram usados para construir os grandes templos da Acrópole de Atenas, que tem até hoje lá, possibilitando o desenvolvimento da arquitetura, da escultura, teatro e artes em geral. Como eu falei, os grandes festivais de teatro nessa época. O fortalecimento de Atenas gerou a insatisfação das demais cidades gregas, que acusavam de estar se apoderando de todas as riquezas da Liga. A crescente rivalidade entre Atenas e as demais cidades-estados helênicas, deu origem à Guerra do Peloponeso, que marcou o início da decadência do mundo grego. Então, a questão foi esse imperialismo ateniense, né? Atenas estava impondo o imperialismo, controlando o dinheiro, pegando dinheiro para se embelezar, se fortalecer, etc. E como as cidades sempre foram independentes umas das outras, não admitiram isso. Guerra do Peloponeso. A hegemonia ou controle ateniense, com a expansão de sua influência política, foi combatida por quem? Por Esparta, né? Que não desejava que o Império de Atenas colocasse em risco as alianças de Esparta com outras cidades. A formação da Liga do Peloponeso inseriu-se nesse contexto. A Liga do Peloponeso se criou depois disso, liderada por quem? Liderada por Esparta. Então, tinha de um lado Atenas, já em vias de fato, em um processo de imperialismo na região da Grécia, que sempre foi uma região muito independente, as cidades-estados muito independentes entre si, e, de outro lado, né, Esparta, que tomou as dores das cidades que estavam sendo lesadas por Atenas e formou a Liga do Peloponeso. Então, Liga de Delos de um lado, chefiada por Atenas, e Liga do Peloponeso de outro. Foram 20 anos de lutas que terminaram com a derrota ateniense. A supremacia espartana teve curta duração, sendo seguida pelo predomínio de Tebas e por um período de perturbações generalizadas. As principais cidades gregas estavam esgotadas por décadas de guerra. Eram alvos fáceis para o inimigo exterior, a Macedônia. Ou seja, Esparta ganhou a guerra, ficou pouco tempo, né, dominando assim, tendo um domínio. Veio depois Tebas, mas depois de Tebas, a cidade de Tebas que dominou um pouco, veio a decadência, né, principalmente com o domínio macedônio. Então aqui nós temos, pessoal, as guerras do Peloponeso, Confederação de Delos, tá de Lilás, Confederação do Peloponeso, de Castor, se não me engano eu, estados neutros, alguns estados ficaram neutros, né? Vocês vão ver que a Confederação de Delos, ela pegava todas as ilhas da Ásia Menor,
né? E também várias ilhas do Mar Egeu e a Liga do Peloponeso era mais no território, né? No território espartano. Campanhas atenienses está de lilás, campanhas espartanas está meio que de verde, né? Estão vendo aí no mapa, né? As campanhas espartanas foram até quase o Mar Negro, né? Perto aqui, na Ásia Menor. Enfim, aí está, né, o mapa da Guerra do Peloponeso. Período helenístico. Antes, voltando aqui, pessoal, aqui nesse próprio mapa, vocês podem ver aqui acima a Macedônia. A Macedônia, percebendo essa fraqueza aqui, né, de toda a Grécia em guerra entre si mesmo, o rei Filipe II ele veio e conquistou a região. E depois Filipe II vem ninguém menos do que uma figura chamada Alexandre o Grande, que com 25 anos já era o senhor absoluto do mundo que existia na época, desde a Grécia até a Índia. Imagine, pegando todo o Oriente Médio, parte da Europa, parte da Ásia, enfim, e norte da África. Período helenístico. Esse período foi chamado de período helenístico, é o último período. Por que período helenístico? É o período que a cultura grega vai se disseminar pelo mundo, graças principalmente ao filho de Filipe II, Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Período caracterizado pela invasão da Grécia pelos macedônios, comandados por Filipe II, Batalha de Queroneia. A política expansionista iniciada por Filipe II teve continuidade com seu filho e sucessor Alexandre Magno, que consolidou a dominação da Grécia e conquistou a Pérsia, o Egito e a Mesopotâmia, ou seja, o mundo que existia na época. Alexandre o Grande, só para vocês terem uma ideia, vou contar uma história aqui muito rápida. Nós vamos estudar, quando nós estivermos falando sobre Roma, Júlio César. Júlio César foi um grande estadista, ditador, general, enfim, romano. Júlio César, com seus 40 anos, 30, 40 anos, ou até mais, 50, ele estava nas conquistas dele, e nessas conquistas ele se deparou com a estátua de Alexandre o Grande. E ele chorou. Ele chorou por quê, pessoal? Ele chorou porque ele disse, pô, eu tenho 50 anos, vamos dizer assim, eu não lembro a idade dele, mas ele já estava em idade mais avançada, e não tenho nada aí. Pô, esse menino aí, né? Tinha, claro, que Alexandre o Grande não existia mais. Tinha a estátua dele, esse menino aí, com 25, já tinha dominado o mundo. Caramba! Enfim, Alexandre o Grande foi esse e teve como professor quem? Ele foi um grande político, estrategista, militar e etc e tal, porque ele teve como professor nada mais nada menos do que Ari. Não sei se vocês conhecem Ari, mas conhecido também por Aristóteles, pessoal. Imagine que o professor de Alexandre Magno foi Aristóteles, e Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele era apaixonado pela cultura grega, tanto que ele, aonde ele ia, ele levava a cultura grega, ele valorizava a cultura oriental, e essa fusão de cultura grega mais cultura oriental deu origem ao que se chamou helenização ou helenismo. A disseminação da cultura grega, mais essa fusão com a cultura oriental, foi chamada de helenismo. Por quê, pessoal? Porque os gregos eram chamados de helenos. A região da Grécia era chamada de Hélade. Daí esse nome helenismo, ok? Vamos lá. Alexandre respeitou as instituições políticas e religiosas dos povos vencidos e promoveu casamentos entre seus oficiais e jovens das populações locais. Ele próprio desposou uma princesa persa. Era uma tática, porque o império era imenso, então, se ele fosse bater de frente e impedir que as culturas existissem, ou, enfim, ia ser muito difícil governar. Então, Alexandre era muito esperto. Ele respeitava, contanto que obedecesse a ele, contanto que pagasse tributos, entendeu? E ele também, esses casamentos, essa hibridização, né, dos povos, ele era muito a favor. A fusão dos valores gregos com as tradições das várias regiões asiáticas conquistadas deu origem a uma nova manifestação cultural, que eu já falei, chamada helenismo. E aproveitando aqui, pessoal, o assunto que nós estamos dando agora em filosofia, que vai falar
do epicurismo, enfim, do estoicismo, dentre outras correntes filosóficas, está situado no período helenístico. Nós podemos dizer que são filósofos do período helenístico, como, por exemplo, Diógenes, né? Que é um cínico. Nós vamos depois lá. Então, por isso é bom a gente fazer essa ponte entre esse contexto histórico e a questão dos filósofos que nós estamos estudando. Helenismo, fusão dos elementos gregos com as culturas locais. Recebeu este nome pois os gregos chamavam a si mesmos de helenos, isso eu já falei, né? Aqui está, pessoal, o Império de Alexandre o Grande. Vocês vão perceber que vai da Macedônia, né, da Grécia até a Índia, praticamente, pegando todo o Oriente, praticamente, Oriente Médio, Extremo Oriente, Oriente Próximo, Ásia Menor, um pouco a Grécia, no caso a Europa, e o Egito. Ou seja, o mundo conhecido da época, eles dominaram. No caso, Alexandre o Grande dominou, não é isso? E disseminou a cultura grega, né? E etc. Então, cultura grega nós já falamos, né? Nós já falamos um pouco. Enfim, pessoal, por hoje é só. Isso aqui foi para nós terminarmos o assunto Grécia, né? Claro que eu não passei essa parte das guerras greco-persicas na S, mas nós encerramos por aqui essa parte da Grécia e próxima aula a gente já começa Roma Antiga, ok? Um abraço a todos, bom final de semana e até mais.